e maravilhoso. E esse é o tema de hoje. Eu escolho a presença de Deus. A nossa ministra Carla Lobato estaria ministrando a palavra hoje, mas ela teve um problema de saúde e por isso não pôde estar conosco. Então, o agir de Deus vai agir num outro momento com a nossa ministra Carla Lobato. Hoje o tema é Eu escolho a presença de Deus. Peço à pastora Frânio que abra e leia, e depois ore em 1 Reis 18, 21. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Te bendizemos, Deus eterno, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia em nosso meio, a nos conduzires a estares presente entre nós, a permitires que desenvolvêssemos, e já o fizemos, os 5 minutos de oração, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que recebamos, para que possamos recepcionar essa palavra já colocada no coração da tua serva, a pastora Anaílfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. A presença de Deus, irmão, na nossa vida tem que ser primordial. Tem que ser tudo em nossas vidas, porque sem a presença de Deus nós não temos nada. Podemos achar que temos felicidade, achar que temos dinheiro, achar que temos poder, achar que não temos nada. A gente vê os grandes poderosos hoje aí, sem a presença de Deus. Quando a ruína vier, quando a queda chegar, sem presença de Deus, vazio. Podem até dizer que são felizes, mas não têm a presença de Deus. E aqui Elias falou: Até quando cocheareis entre dois pensamentos, entre dois senhores, entre dois deuses? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. O Senhor fala assim: toma uma posição. Nós temos que tomar uma posição na nossa vida com relação à presença de Deus. Josué 24, 15 fala assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deuteronômio 30, 19. Está aqui, irmão, aqui em cima. Pode pegar. Deuteronômio 30, 19 diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus coloca diante de nós vida, morte, bênção, maldição. E Deus, sempre eu falo isso aqui, Deus dá a resposta certa para cada um de nós. Escolhe a vida, escolhe a bênção, para que viva você e toda a sua descendência. Nós temos escolhas a fazer com relação a Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. Nós possamos abrir aí em 1 Samuel 6, também para a gente chegar onde eu quero, que Deus colocou no meu coração para ministrar para as nossas vidas, para todos nós. 1 Samuel 6, nós vamos ler de 1 a 15. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Esses chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: Que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar.
Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus como uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus. 5. Deixa eu pular aqui que eu não era aqui. 10. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e ataram ao carro e os seus bezerros e encerraram a casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações de tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás deles. Está dando tilt aqui atrás delas, até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, levando os olhos. Viram a arca e vendo-a se alegraram. O carro veio a campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Nós sabemos que a arca de Deus, ela simbolizava a presença de Deus e simboliza, até hoje na palavra de Deus fala que a arca de Deus simboliza a presença de Deus. E nós vemos aqui que a arca de Deus, ela era comemorada com grande alegria, com grande festa. E a palavra de Deus fala que os levitas levavam a arca do Senhor. Amém? Todos nós sabemos que os levitas levavam a arca do Senhor. E eu quero mostrar para vocês que as nossas escolhas determinam o que vai acontecer com as nossas vidas quando nós escolhemos a presença de Deus ou não. As nossas escolhas irão determinar que tipo de vida que nós teremos. São as nossas escolhas. Não é Deus que escolhe por nós, irmãos. São as nossas escolhas que determinam. Nós somos frutos das nossas escolhas, sempre. Sempre. Ah, porque Deus escolheu, Deus determinou. Não, irmãos. Aquilo que eu escolho fazer vai determinar como vai ser a minha vida, como vai ser realizada a minha vida em todos os momentos. Nós sabemos que houve guerra, a arca do Senhor foi tomada pelos inimigos de Deus e ali ficou muito tempo, até que conseguiram vencer novamente os inimigos do Senhor e resgatassem a arca de Deus. E a palavra de Deus fala que eles não sabiam como trazer aquela arca. O Davi tinha muita dificuldade nesse sentido de como é que eu vou trazer a arca do Senhor. E a gente sabe que em 1 Samuel 7:2, 1 Samuel já falando sobre isso, que a arca ficou na casa de Abinadab. Pegaram a arca e levaram para a casa de Abinadab. E lá ela ficou por quanto tempo? 20 anos na casa de Abinadab. A arca simbolizava o quê? A presença de Deus. E ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Então, deduziríamos, a presença de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab? Não ficou. Porque ali ele não cultivava aquela arca como a presença de Deus. 20 anos ficou e nada mudou na vida, na família, nos bens. Nada mudou na vida de Abinadab durante esses 20 anos que a arca do Senhor estava na casa desse homem. Por quê? Por que será que nada mudou? Porque ele não tinha aquele objeto, aquela arca como a presença de Deus. Ele não pensava, ele não cuidava daquilo como algo importante na vida dele, na casa dele. A palavra de Deus fala que as pessoas iam lá e lamentavam. Iam para a casa de Abinadab para lamentar. Irmão,
a arca do Senhor ficou anos sem aquele povo, sem estar na presença do povo de Deus. Quando eu resgato a presença de Deus, a arca de Deus, para novamente vir para a minha casa, qual seria a posição de uma pessoa dessa, de um povo desse? De alegria. Nós lemos aqui que havia alegria quando Josué estava lá, o povo se alegrava e tocava e cantava, e os levitas levavam a arca. Não tinha alegria, tinha lamentação. Às vezes a presença de Deus está na nossa vida e nós estamos nos lamentando. Nós estamos murmurando. Nós não estamos vivendo a vida que Deus tem para nós, porque nós escolhemos murmurar. Nós escolhemos lamentar. A palavra de Deus fala que quando transportavam a arca da aliança, colocaram a arca em carros de bois. Nós vimos aqui que quem é que tem que levar a arca? Quem é que tem que transportar a arca? Os levitas, os sacerdotes levitas. O papel deles era com varas colocar em seus ombros e eles eram os encarregados de levar a arca do Senhor. E eles colocaram a presença de Deus aonde? Em carros de bois. Por quê? Porque é mais fácil. Porque não me causa... Não vai me trazer nenhum tipo de sacrifício. Não vou carregar. É mais fácil. O carro de boi era novo, irmão. Nem tudo que a gente faz. E a palavra de Deus fala, depois você lê, que eles levavam em carros de bois com alegria. Eles estavam louvando, cantando alegremente. E ali eles estavam levando a presença de Deus em carros de bois. Deus não quer a presença dele em carros de bois. Deus não quer a presença dele, nós levando a palavra de Deus, levando o evangelho de Cristo, levando o testemunho de Cristo de qualquer jeito, porque é mais fácil. O Senhor fala que nós temos que ter sacrifício de louvor. Irmão, nada é valoroso se não houver sacrifício. Nada. Aquilo que tem valor requer sacrifício. E a palavra de Deus fala que eles levavam em carros de boi. Ao ponto de morrerem quando... o boi trepidou e a arca... Bora botar a mão e morreram. E Davi ainda ficou chateado com Deus porque ele morreu. Porque meteu a mão para ajudar. O que Deus fala conosco, irmãos? A obra de Deus ela não é feita de qualquer maneira. O amor que nós temos a Deus não é de qualquer maneira. Não é Deus entende. Porque Deus sabe, porque Deus conhece meu coração. Quantas vezes nós já ouvimos isso? E quantas vezes até nós mesmos já não falamos isso? Para justificar o nosso próprio erro diante de Deus, a gente fala, mas Deus conhece o meu coração. E eu vi uma frase que fala assim, Deus conhece o teu coração e isso não te traz temor? Porque realmente Ele conhece o nosso coração. Não, Ele não conhece, não é só o que a gente fala da boca para fora, mas Ele conhece a intenção do nosso coração. Deus não quer que a gente leve a sua presença em carros de bois. Porque nós não podemos levar Deus de qualquer maneira. Nós não podemos chegar na glória de Deus. Não vamos chegar de qualquer maneira, irmãos. Requer. Assim como Deus deixou o esplendor da glória dele, se sacrificou por nós, nós hoje negamos o nosso eu para que ele viva e manifeste a glória dele, para que nós possamos ser realmente quem ele quer que sejamos. Irmãos, porque aquele povo lamentava quando aquela arca estava ali na casa de Abinababe? Quando a presença de Deus está, não há espaço para tristeza, para murmuração, para derrota, para dor, para perda, para confusão, para separação, para desânimo, para maldade, para pecado, para inimizade. Quando a presença de Deus está no nosso meio, não há espaço para nada que provém do inimigo. Nada. É a presença de Deus. Ela causa em nós transformação. Davi escolheu trazer a arca de volta para Jerusalém, porém agiu de maneira errada. Agiu de maneira errada. A escolha certa
da maneira errada. Isso prova o que, irmãos? Que nem todo mundo que está fazendo a obra de Deus está fazendo corretamente. Existem muitos lugares fazendo corretamente, sim, mas muitos, e eu falo com propriedade bíblica, muitos lugares fazendo erradamente. Por quê? Por que com propriedade bíblica? Porque a palavra de Deus fala, achará porventura fé na terra quando o Filho do Homem vier. Irmão, é tanta heresia, tanta besteira sendo pregada de púlpito. As pessoas querendo levar a presença de Deus em carros de bois. Para agradar homens, para agradar o seu ego, para agradar pessoas. Não prego mais cruz, não prego mais santificação, não prego mais a palavra de Deus como deve ser pregada, porque a sua vontade é fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Então nós temos que fazer a coisa certa da maneira certa. Ele escolheu levar, mas fez de maneira errada, apressadamente, com boas intenções. De boas intenções, diz um ditado mundano, de boas intenções o inferno está cheio. Porque ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo porque é bom. Ah, a pessoa foi boa a vida inteira. Irmão, se não tem Jesus na sua bondade, ser bom é um dever de todo ser humano. É um dever. Se destacam pessoas porque são boas? Sim, se destacam pessoas porque são boas. Porque existe muita maldade no mundo. Então, quando a gente vê alguém bom, se destaca. Mas é uma obrigação nossa ser pessoas boas. Deus nos chamou para isso. Para fazer a diferença, para viver o Evangelho, para fazer a vontade de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus como ela é. Não adianta querer levar a presença de Deus em carros de bois, irmãos. Nós temos que levar a presença de Deus da maneira correta. Nós temos que viver de maneira certa. Vamos ver alguns pequenos erros dele. Conduzia a arca em carro de bois. Era para ser conduzida por levitas nos ombros. A palavra de Deus fala assim, depois você pesquisa assim. Onde está como é que deveria ser levado a arca do Senhor? É uma coisa muito interessante. Depois eles vão fazer isso na casa para levar de Obed-Edom. Quando eles saem da casa de Obed-Edom, nós vamos já ver sobre a vida dele. A arca ficou somente 3 meses na casa de Obed-Edom. Quando eles foram levar de Obed-Edom para voltar para Jerusalém, a palavra de Deus fala que os levitas colocaram a arca em seus ombros e a cada 6 passos parava-se, adoravam, sacrificavam animais. Você imagina, irmãos, a cada 6 passos. Isso requer sacrifício? Porque não é de uma esquina para outra. É de um lugar para outro, era andando, levando nos ombros. A cada 6 passos, eles paravam, sacrificavam bois, adoravam a Deus e andavam mais 6 passos. E a cada 6 passos, adoração. Que sacrifício. Aí sim. Irmão, nossa adoração requer sacrifício. A presença de Deus requer sacrifício na nossa vida. Só em nós estarmos aqui, requer sacrifício na nossa vida. Deus quer isso. Então, não podemos levar a presença de Deus em carros de bois. Muitas pessoas estão levando suas vidas em carros de boi. Significa dizer assim, irmãos, estão levando de qualquer maneira, estão vivendo o evangelho oba-oba, um evangelho da facilidade, da prosperidade, das barraquinhas, o que é melhor para mim, o que é melhor para mim, a melhor igreja, o melhor lugar, a melhor pastor, a melhor pregação, tudo é o melhor, irmãos. Primeiro, não somos nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós, não existe melhor. Porque eu já vi pessoas falando, mas na minha igreja tem isso aqui, tem o que, Ed? Playground, né? A minha igreja, né? Lembro da pregação do Ed, inesquecível, né, Ed? Minha igreja tem isso. Meu irmão, pode ter tudo, se não tiver presença, não tem nada. Só tem coisas. Porque o meu pastor, meu irmão,
Se você não vê Deus no seu pastor, você só tem um homem ali com eloquência falando coisas bonitas. Um coach no púlpito. Tem que ter Deus, tem que ter presença, tem que ter palavra. Eu gosto muito quando essa igreja pequena, de número, pequena de territorialmente falando, mas tão grande diante dos olhos de Deus. Porque quando a gente encontra pessoas por aí que conhecem essa igreja, a gente é conhecido pelo quê? Pela palavra. Isso é que me regozija no Senhor. Poxa, lá é pregada a palavra como ela é. Poxa, irmão, quase que eu falo assim, então porque você não está lá, né? Se a palavra é pregada como ela é. As pessoas ser conhecido porque Deus está aqui. Não é porque o pastor, porque fulano, é porque a palavra de Deus reina nesse lugar. Isso que é bom. Isso é bom para a nossa vida. Não o evangelho deixa a vida me levar. É o evangelho como ele é pregado. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Nós temos que viver a vida como ela é no Senhor, como Deus determinou para as nossas vidas, como está tudo escrito aqui no Senhor. Outra coisa, as pessoas que conduziam o evangelho não estavam habilitadas. Tocaram lá, morreu. Tocou, morreu. Levou em carros de bois, levando. Não era para levar. Aí você pode perguntar assim, somente os levitas podiam levar a arca? Você agora quer dizer que somente os levitas aqui podem ter a presença de Deus? Não, irmão. O que Deus determinou para a sua vida? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos habilitados para a presença de Deus. Como? Vivendo a palavra, vivendo o evangelho. Aí você tem a presença de Deus na sua vida. Porque tudo que você fizer vai ser de acordo com os oráculos. Tudo que você fizer vai ser de acordo com o que Deus escreveu. Em obediência a tudo aquilo que Deus determinou. Você ouve os sábios. Você escuta aqueles que estão lhe aconselhando no Senhor. Não é de acordo com o que eu quero. É como eu preguei um dia desse aqui. Pessoas pedem conselhos, pessoas entram pelo ouvido e saem pelo outro. Só estão ali fazendo nada. Irmãos, Deus está nos aconselhando todos os dias. Cada culto que você vem aqui é Deus falando com a sua vida, falando com a minha vida. Me alimentando naquele momento, para que eu possa sair nutrido espiritualmente. Então, irmãos, não adianta eu querer ser habilitado. Eu tenho que ser habilitado para ter a presença de Deus. Porque não adianta eu estar com uma vida toda errada e dizer que tenho a presença de Deus. Não tem, estão envergonhando o nome de Cristo. A minha vida é toda errada. Eu desrespeito isso, eu não faço isso, a palavra diz isso, eu não faço, não cumpro. Aí eu quero dizer que sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, sinto muito. É levar a presença de Deus em carros de bois. Aí vem, como usar, foi tocar, para ajeitar. Irmãos, ele teve a boa intenção de não deixar cair a arca do Senhor. Mas Deus não aceita. Não aceita que ninguém que não esteja habilitado carregue a sua presença. Aí fica a reflexão para a nossa vida. Eu estou habilitado para receber a presença de Deus, para ter a presença de Deus na minha vida. Isso é uma reflexão para cada um de nós. Como é a minha vida diante do Senhor? Nós somos capazes sim, quando nós vivemos cada pedacinho desse aí que Deus falou para nós que nós somos. Raça eleita, 1 Pedro 2,9. Sacerdócio real. Nós temos a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus não é modinha, a presença de Deus não é concorrência, a presença de Deus não é... Não, irmãos, é viver o evangelho, é amar, é perdoar, é se entregar, é negar o seu eu, a sua vontade humana para que prevaleça a vontade de Deus na minha vida. Porque nem sempre vai ser fácil, mas se eu quero viver o evangelho como ele é, eu tenho que aprender a negar o meu eu. Eu tenho que aprender a fazer a vontade de Deus. Eu tenho que viver a palavra de Deus como ela deve ser vivida. A palavra de Deus fala em João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis
fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-la conceda. Olha, irmãos. Seremos conhecidos pelo quê? Pelo fruto. Não é porque eu falo em línguas, não é porque eu falo a língua dos homens, dos anjos, não é porque eu prego bonitinho, prego com eloquência, não é porque eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Fala um versículo aí que eu falo na hora. Eu não sou assim. Você já me conhece. Não consigo. Eu falei que tem algum tilt na minha cabeça que eu não consigo decorar, não sou de decorar. Mas eu tenho a palavra aqui, ó. Eu sei tudinho que está na palavra por aqui. Mas eu não serei conhecida por isso. É pelo meu fruto. A pessoa vai olhar para a sua vida, irmãos. Ter a presença de Deus é ter o fruto do Espírito Santo na sua vida. E as pessoas olharem para dizer assim, olha, esse daí verdadeiramente é um adorador. Essa daí vive a palavra de Deus como ela é, sabe? Soube negar o seu eu, soube o que é melhor, soube ponderar, soube fazer as coisas de acordo com os oráculos do Senhor. Essa pessoa aí tem testemunho. Eu como do fruto da vida dela. Tem testemunho. Testemunho, fruto é o testemunho da sua vida. Diante do Senhor. Diante de Deus, irmãos. Diante do Senhor. Outro erro, ninguém toca na presença de Deus. Usar foi tocar na presença de Deus. E foi fulminado. Ah, como é que as pessoas querem tocar na presença de Deus? Tem gente que quer tocar na presença de Deus através da sua oratória. Ah, prega bem. Ah, eu vou lá porque eu tenho uma eloquência. Aí falo umas coisas que movem aqui meu coração. Ninguém toca na presença de Deus, irmãos. Não é pela minha vontade, não é pelo meu querer. Não é pela psicologia mental que vai... Isso não é presença de Deus, isso é emoção humana. Ninguém pode tocar na presença de Deus pela humanidade de ninguém. Ah, porque eu sou assim. Não, irmãos. Deus é Deus e Ele renunciou toda a glória dEle por amor da nossa vida. Deixou todo o esplendor e se transformou em maldição pelo amor das nossas vidas. Quem somos nós? Quem somos nós? A responsabilidade de nossas escolhas pertence só a nós e não a Deus. Deus não vai escolher por você. Ah, está ali o pecado. Ai, Deus. Não, irmão. Deus não escolheu por José. José escolheu correr. Deus não escolheu por nenhum homem de Deus. Todos escolheram os seus propósitos. Davi tinha a escolha de não olhar, de não desejar, de não chamar, de não matar. Davi tinha escolha. Mas ele escolheu fazer. Mas ele escolheu se arrepender e nunca mais fazer. Porque as consequências, é muito interessante, as consequências não vão ser apagadas porque eu deixei. A gente sempre vai colher mais do que a gente plantou. Não é fato? Não é científico isso? Se eu planto um grãozinho de maçã, eu vou colher o quê? Uma macieira inteira. E nunca para, né? Se não derrubar aquela árvore, irmão, vai dar. Assim é a nossa vida. Se eu planto bênção, eu vou colher bênção. Se eu planto pecado, eu vou continuar pegando consequência do meu pecado. Enquanto eu não parar de plantar, eu não vou parar de colher. Ah, me arrependi. Calma, espera essa colheita passar, porque a consequência vem. Com o coração arrependido, sim. Já entendendo que a presença de Deus está em mim, sim. Porque como eu falava aqui com o ministro Anderson, antes do culto, eu falava assim, ele estava falando sobre a presença de Deus, e eu falava assim, realmente, porque quando você tem a presença de Deus, independe em que situação você se encontra. Se eu estou bem ou se eu estou bem financeiramente, se eu estou ruim financeiramente, se eu estou alegre, se eu estou triste, eu tenho o quê? A presença. E se eu tenho a presença, eu tenho tudo. Tenho tudo. Deus é meu tudo. A presença de Deus é meu tudo. E ela é que me importa. Faça que nem Moisés. Moisés, Deus se irritou, né? Como Moisés falou assim, olha, vou te abençoar, você vai,
vai lá na frente, vocês vão ganhar, vocês vão adquirir tudo o que vocês querem, mas eu não vou mandar um anjo com vocês. Moisés falou, Senhor, se a tua, pode vir bênção, pode vir anjo, pode vir profeta, pode vir quem for, mas se a tua presença não for comigo, não tira o pé daqui. Então, irmãos, não é bênção, é o abençoador. É a presença de Deus, ela que tem que estar na nossa vida. Vale mais do que ouro, do que prata, do que dinheiro, do que casa, do que bens, do que amor de um homem, do que amor de uma mulher. Vale mais a presença de Deus na nossa vida, do que tudo nesse mundo. Se nós não temos a presença, irmãos, nós não temos nada. 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 Nós temos que ter a presença de Deus e buscar. Nós não podemos jogar a Deus a responsabilidade dos nossos insucessos. Assim como Davi fez. Uzá tocou e Deus fulminou ali Uzá. A palavra de Deus fala que Davi se irritou com Deus. Mas quem foi que mandou carregar em carro de boi? Foi Davi. Foi ele que não fez o que era certo. Então a responsabilidade seria dele. Quem que ele culpou? Deus. Às vezes algo acontece na nossa vida e a gente culpa Deus. Senhor, por que tu permitiu isso? Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que, meu irmão, você está levando quer levar a minha presença em carro de bois? Vai fulminar. Chega um momento que fulmina. Vai chegar o momento em que a presença vai balançar e você vai tocar e você vai ser fulminado. Isso vale para qualquer um de nós, irmãos. Deus está nos alertando aqui, nos chamando a atenção a fazer a sua vontade, a viver na sua presença por amor, porque é uma alegria. Como a palavra de Deus fala, era alegria a presença de Deus chegar. Onde a presença de Deus ia, havia a alegria. Tem gente que vai se irritar com isso? Com certeza. Com certeza. Davi, quando chegou com a Arca da Aliança, ele foi dançando. E quem que se irritou? A própria mulher dele, Mical. Se irritou porque ele estava feliz com a presença de Deus. Então a presença de Deus causa isso. Nós não podemos desperdiçar nosso tempo do cumprimento das promessas de Deus, afastando a presença de Deus de nós. Temos que buscar a presença de Deus na nossa vida. A casa de Abinadab é a casa de acomodação, de costume, de desvalorização da presença do Senhor, da negligência ao que é santo e a falta de compromisso. A presença de Deus estava na casa dele e ele era negligente, não tinha compromisso, não adorava, não era uma pessoa que deixou ali em qualquer lugar. É como, eu imagino assim, joguei num canto e ali só era poeira. Nem limpava aquele lugar. Não é assim que Deus quer para a nossa vida. A presença dele na nossa vida. Deus quer como de Obed-Edom. A palavra de Deus fala que a arca chegou na casa de Obed-Edom. Ele tinha uma vida normal, de mesmice, mas quando a presença de Deus chegou, a palavra de Deus fala que ele foi em tudo, irmãos, na vida dele. Foi abençoado. Mulher estéril passou a ter filho. Não tinha dinheiro, passou a prosperar. Não tinha isso, começou a crescer. Tudo, porque eu imagino Obed-Edom chegando àquela arca, ele tirando as coisas até do quarto dele. O melhor lugar é aqui, meu quarto. Espera aí, a presença de Deus vai ficar. É aqui. Limpando todo zelo, todo amor, adorando, se alegrou com aquele presença de Deus na minha casa. Que alegria ter a presença de Deus na minha casa. A palavra de Deus fala que em 3 meses ele prosperou em tudo na sua vida. Em tudo, por causa da presença de Deus. O outro 20 anos não mudou. Só lamentação, só murmuração, só reclamação. O outro em 3 meses superabundou na sua vida. Ao ponto de contagiar, né, irmãos? Ao ponto de Davi fazer o que é certo, levar a arca de maneira correta. Deixa a sua vida inundar as pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala que é pelo fruto, irmão. É pelo fruto que as pessoas vão lhe conhecer.
Ele assumiu ali aquela responsabilidade diante de Deus, de adorar, se colocar diante dele com adoração. A essência da adoração, adorando a Deus em espírito e em verdade. Adorava a Deus com tudo que tinha. Irmão, todas as nossas escolhas têm um preço, todas. Todas as nossas escolhas têm um preço. A questão é, nós vamos ter saldo para pagar em certo momento da nossa vida? Nós temos que pensar muito para decisões que nós queremos ter para a nossa vida, para o nosso futuro. Escolha sempre a presença de Deus, que não é lugar melhor, irmão, para se estar do que estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Você acha que Deus não assumiu uma responsabilidade? Todos nós assumimos riscos e Deus também assumiu. Como? Rapaz, ele deixou o esplendor da glória dele. Ele deixou a sua majestade, o seu trono, a sua glória. Ao ponto dele dizer naquele lugar: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Irmãos, ele assumiu muitos riscos ali. Ele podia dizer, eu não vou, acabou, não tenho que ser pecado por ninguém. Por quê? Ele foi até o fim. Mas não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Que coisa linda, irmãos. Muitas vezes Deus coloca situações na nossa vida que meu Deus, dói. Mas Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque tu sabes o que é melhor para mim. A tua presença vale mais. A tua presença vale mais, irmãos. A presença de Deus vale muito mais. Que nós possamos escolher essa presença todos os dias da nossa vida. Existem pessoas que querem receber o cumprimento das promessas, as bênçãos, as vitórias, portas abertas, provisão de Deus, mas não querem assumir compromissos, responsabilidades e nem mesmo assumir riscos com Deus. Tem gente que não abre mão. Muitos querem receber muito, mas não querem dar nada. Não quero dar minha vida, não quero negar o meu eu, não quero negar minha vontade, para que Deus possa manifestar a vontade dEle. Porque é muito bonito falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas na prática, é na vivência que a gente mostra isso para Deus. E principalmente para a nossa própria vida, porque Deus já sabe qual é a nossa decisão. Deus permite para a gente mostrar para nós mesmos quem realmente nós somos. Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante da palavra de Deus? Quem sou eu? Quem somos nós? Vale a pena, irmãos. Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale, só vale. Nós temos que viver para Ele, por Ele e nele. Tudo nós temos que viver para o Senhor. Porque não existirá lugar melhor para se estar do que a presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus quer. Ele escolheu derramar o seu sangue pela nossa vida, pela nossa família, porque Ele nos ama. Aí a pergunta é, nós amamos a Deus a esse ponto de nos entregarmos para Ele e por Ele e estarmos nele? Quem somos nós diante do Senhor? É isso que Deus quer. E Deus fala aqui para a nossa vida essa noite, Deus acredita em nós. Todos nós temos potencial. Todos temos potenciais para estar na presença de Deus. Para viver o que Deus prometeu para cada um de nós. Porque Deus já escreveu tudo o que Ele tem de bom para nós. Basta nós escolhermos viver o que Deus tem de bom. Não aquilo que eu acho que é bom. Mas o que Deus tem para mim é infinitamente mais do que tudo que eu pedi, do que tudo que eu pensei. É isso que Deus quer, irmãos. O melhor para cada um de nós. Amém? Glória a Deus, essa palavra que Deus colocou no meu coração para nós refletirmos.